Olá, sejam bem-vindos. Dando sequência à nossa série de entrevistas com as parcerias que a Fundação oferece. Hoje nós conversamos com o Vaninho. Me sinto muito à vontade de conversar com o Vaninho, um papo que antes já em off já rendeu muito. E o Vaninho conhece a Fundação mais que eu, que já esteve aqui há mais tempo, nesses 16 anos 17 anos ou 16 de fundação. Ele já esteve aqui com a gente, ajudando, né, em várias parcerias. E agora eu queria que ele falasse um pouquinho pra gente, o Vaninho. Quem é o Vaninho? Porque a gente conhece o Vaninho do Poção ali, que é uma figura conhecida. Mas qual é a formação, qual é a experiência que você traz com você e como você pode agregar a Fundação aqui? Boa tarde a todos, né? Então, Júlio, falar de quem é o Vaninho é duas questões, né? Fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Fácil no sentido técnico, a minha formação técnica, e difícil no sentido dos sonhos. Tecnicamente, né, profissionalmente falando, eu sou formado em licenciatura em Educação Física, fiz administração e fisioterapia, mas tranquei. Fiz fisioterapia e administração e concluí Educação Física, que hoje, profissionalmente, é a profissão que eu exerço com maior afinco, né? Também tenho uma formação técnica em artes cênicas, com teatro, direção de teatro. E no mercado profissional, quando ainda estudava administração, eu tive algumas oportunidades de me aprofundar em recursos humanos. Né? Inclusive, daí que nasce a minha parceria com a Fundação. Quando surgiu a ideia, o projeto da Fundação, da criação do projeto da Fundação em Santa Maria, eu trabalhava com um grupo em Belo Horizonte, né? No escritório administrativo, que era, quando ainda era Bretas, né? Até então fiquei com a família Bretas por 7 anos em Belo Horizonte, no escritório de recursos humanos, e participei lá em algumas discussões desse projeto da Fundação, e quando nasceu, eu vim para Santa Maria para alguns trabalhos aqui na Fundação. Né? Lá no início de tudo, eu trabalhava com Bretas no escritório e no centro de treinamento, e a gente, de alguma forma, vinha aqui para a Fundação para desenvolver os profissionais da empresa aqui na Fundação e também acompanhar os projetos sociais da Fundação. Então, daí começou a parceria. Depois, eu me desvinculei, né, com a venda da empresa, né, eu me desvinculei do grupo e fui para o mercado de trabalho. E aí eu fui para a Educação Física e atualmente estou, né, como professor de Educação Física, desenvolvendo alguns projetos nessa área fitness, na área de formação de corpo, né, relações humanas. E aí, nesse processo, retornando, né, para Santa Maria, para essa área, esse ano especificamente, eu estou me dedicando um pouco mais ao meu outro lado profissional, que é para as artes, com algumas viagens que eu já fazia. E aí teve essa oportunidade de estar voltando à Fundação para um novo projeto, para uma nova proposta, né? Então, profissionalmente, esse sou eu, né? E na sociedade, né, eu sempre tive participação nos projetos voluntários que tem na cidade, sou muito ligado à questão ambiental, às questões sociais, política, de certa forma, eu sempre gostei muito desse outro lado, né, dessas discussões de políticas sociais, políticas que de fato retornam para a sociedade. Então, em Santa Maria, eu sou muito conhecido também por esse lado, pelos projetos que eu atuei, desde a criação da Fundação que dá apoio na cidade, de projetos como Felicidade, que tem na cidade até hoje, é um projeto muito bacana. Tem alguns projetos com alguns jovens também, que foram desenvolvidos, e com parcerias com outras instituições. Né? Daí que vem o Vaninho em Santa Maria, né? O Vaninho do Poção. Dando sequência, Vaninho, então você volta para a Fundação agora. Você me contou, né? A gente trabalhou junto durante um bom tempo na Escola Estadual de Guerra. Você como professor de projeto de vida, professor de educação física. E a gente trocava muita ideia e tudo. Aí você já tinha o pessoal a gente procurava muito pela Zumba, né? Sim. E várias pessoas já falaram que gostavam de fazer Zumba com você e tudo. Aí qual que é essa ideia de voltar com esse projeto agora? E quais os benefícios, né, que a dança, a Zumba oferece para as pessoas e tudo? Então, Júlio, a Zumba, que é um outro lado da minha formação, né?
Especificamente, muita gente pergunta, a Zumba é uma aula de dança? O que é a Zumba? Na verdade, a Zumba ela não é uma aula de dança, né? A Zumba é um método fitness de um processo de queima, é uma aula aeróbica, porém também trabalha tonificação muscular. A Zumba, na verdade, ela é um método criado por um boliviano, né, o Beto Guedes. E eu sou filiado à marca Zumba, né? É como se eu fosse uma franquia. A Zumba é uma marca, então? Zumba hoje virou uma marca. Sim. Era um professor. Né? Sim. Era um professor de aeróbica, antiga aula de aeróbica, né? Que hoje também é chamada aula de ritmos. E esse Beto ele não queria dar uma aula comum igual a todo mundo. Então ele começou, não, peraí, eu não posso ficar só nisso. Então ele começou a pegar exercícios físicos, localizados, né, específicos, e incrementar na aula dele. Mas aí ele estava vendo que ele estava ficando muito preso ao padrão ali, na Colômbia, naquele estilo dele. Eu falei assim, não, eu vou criar uma coisa que abrange o mundo todo. Com a era da tecnologia, Beto sempre um cara muito além do tempo dele, ele falou, não, vou criar algo que o mundo inteiro possa participar sem preconceito, sem julgamentos e sem prender ninguém, todo mundo se sentir livre. A melhor forma de fazer isso é tentar trazer para a atividade física a arte, especificamente a arte da dança, que engloba tudo, né? Ele engloba o fitness, né? E também engloba a questão artística, a questão libertária. Então a melhor forma que ele viu é através da música e a dança. Então ele criou um método onde ele pegasse músicas de todos os continentes, para todo mundo se sentir aberto a participar daquele estilo de aula, e começou a colocar a música como um artifício para atrair as pessoas. Porque quando você faz só uma modalidade esportiva específica, às vezes ela pode se tornar monótona, principalmente porque não é atleta. Por exemplo, uma pessoa que é sedentária e está necessitando de começar uma atividade física, ela vai fazer especificamente a musculação, ela pode tentar se achegar numa fadiga, num cansaço físico, ela não quer mais. E acontece muito a musculação, mas seu praticamente. Às vezes tem um personal ali, só que a gente acompanha aqui, mas é uma coisa muito pessoal, sozinho, né? É você com o seu corpo, a Zumba parece um pouco ativo. Sim. E tem esse outro lado de exercício de gerar essa monotonia. Então, a pessoa que não é atleta, que não tem aquele compromisso de não tem disciplina, ela vai ter dificuldade de frequentar uma academia. Então, o que o Beto fez? Ele pegou a dança, que geralmente é uma coisa que abraça muito todo mundo, e tem estudos científicos que comprovam, né, que quando você ouve uma música, ela te toca, quando você dança e você sente, hormônios são liberados, né? O corpo libera hormônios que te dão uma sensação de prazer, de desejo, de vontade, de felicidade. E isso faz com que você tenha mais vontade de fazer aquilo, né? Porque vai gerar endorfina, né? E aí pode vir o vício em fazer aquela coisa boa, né? O vício do prazer em estar bem. Então ele pegou essa ideia de música e de dança e colocou exercícios específicos para o core, para os membros inferiores, e começou a encaixar esse exercício com música. Então a pessoa faz exercício dançando. Então não é uma aula de dança, mesmo porque usa danças do mundo inteiro, né? De todos os continentes, como eu disse. E aí você faz exercícios, por exemplo, a gente separa, né, semanalmente grupos musculares, e a gente são específicos, cria coreografias com exercício físico usando a dança. E aí de tempo em tempo a gente tem uma quebra para elevação da pressão arterial, para baixar, para acalmar, para depois subir de novo. E isso faz com que você tenha uma queima mais elevada. Então por isso é um método fitness que tem um valor de queima calórica muito alto e muitos benefícios, né? Então a Zumba é esse método, e há um tempo atrás eu tive um encontro com esse método, né? Assistindo e procurando fazer cursos na área de fitness mesmo, para a gente não vamos enquadrar nisso. Eu gosto muito da dança dentro da atividade. Não me formei como bacharel, justamente por isso não é uma área que eu sou muito afim à academia. Eu nunca fui um professor de academia. Já tive como instrutor no processo da minha formação, mas não é uma área que me cativa. Porém, a dança em si, sempre eu tive comigo, como eu gostava. Não,
essa área me tocou bastante. Daí, teatro também, né? Sim, sim. E quando você dança, você de certa forma está fazendo teatro. Porque você, querendo ou não, a arte ela não permite que você não seja você. Então, às vezes, você libera o eu oculto, que a timidez, que as situações de dia a dia, a educação que você tem, às vezes, esconde, né? Você tem que esconder profissionalmente. Então, quando você está ali fazendo a aula, você tem essa liberdade de expressar. E a expressão é a arte, né? Também ela provoca isso na gente, né? Se expressar. E daí eu gostei muito do método, me especializei, fui fazer alguns cursos, né? Viajei muito e me especializei como instrutor de Zumba Fitness. E aí comecei a trabalhar com a Zumba, trouxe para Santa Maria, né? Esse método, que até então ninguém conhecia na região. Eu trabalhei em Itabira, teve com Zumba na região. E hoje, depois parei um tempo, né? Aí fui para a escola onde a gente trabalhou, fiquei mais na minha formação, que é professor de educação física licenciado, né? Depois dentro de escola, que a gente não trabalha, são duas vertentes, né? Que às vezes eu discordo, mas são duas vertentes, o bacharel e a licenciatura. Mas esse ano, desde o meados do ano passado para agora, eu falei, não, vou voltar com a Zumba que tinha muita procura, tem muita procura. Então voltei, estava com a parceria com o espaço de bairro, mas o espaço se tornou pequeno, porque a procura estava muito grande. E aí já tinha essa proposta de retornar para a fundação. E aí sentamos, né, com a direção dos projetos da fundação e vimos que era um momento legal para a gente voltar. Então aí fechamos novamente essa parceria e a Zumba está de volta na fundação, às terças e quintas, em 2 horários, às 18 e às 19 horas. No galpão, que é uma área livre, né, ao ar livre, que a gente fica mais à vontade, com a transpiração e a empolgação que a aula provoca. Então nós estamos de volta com esse projeto aí na fundação. Ele acontece esses 2 horários e tem vagas, como que faz para participar? Então, ainda tem vagas. No horário das 19, poucas vagas, né? Mas às 18 ainda tem vagas. E para participar é muito simples, é só vir. Não precisa muita coisa. A Zumba ela não tem essa exigência, você tem que fazer uma avaliação. Não. Lógico que tem as restrições médicas, mas sabe disso é conversar com o médico. Hoje, a área da medicina é muito ligada com a área fitness, então os médicos conhecem muito bem a metodologia da Zumba, todo mundo conhece, e vai saber falar para a pessoa que fazer quem pode, quem não pode, né? As restrições que existem para poder praticar a atividade. Mas é só vir às terças e quintas, nesse horário, e fazer uma aula experimental. Fazendo a aula experimental, a gente conversa e faz os registros para poder estar participando. É aberto a toda a comunidade e essa parceria hoje com a Fundação, né, que futuramente vai trazer outras questões que a gente pretende fazer parceria com, por exemplo, a Secretaria de Saúde, para atender algumas pessoas específicas, né, através da Fundação, dos projetos sociais da Fundação. Sim. Beleza, então, além disso, fazer uma coisa que você gosta também, de uma coisa que você especializou, que você gosta, então ele oferecendo isso para a comunidade, um retorno também social, como você falou no início do trabalho social que você gosta, um retorno social também. E além disso, além da Zumba, por exemplo, em um comum acordo, né, com essa vinda trazendo a Zumba para a Fundação, eu queria que você falasse também sobre o trabalho que vai iniciar com os jovens aprendizes da Fundação. Bacana. Esse projeto, a Fundação é uma instituição sem fim lucrativo, né? É um projeto grandioso, né? De muitas pretensões da cidade, inclusive socialmente, educacionalmente, né? E dentro desse espaço, dessa proposta da Fundação, a gente tem algumas aberturas de firmar parcerias. E dentro dessas eu estou presente, trazendo a Zumba para a Fundação e trocando, ao mesmo tempo que eu utilizo o espaço, eu devolvo para a Fundação uma possibilidade também de ela oferecer algo para a sociedade. E aí tem esse projeto bacana da Fundação, que é o Jovem Aprendiz, e dentro da minha formação profissional, eu tenho algumas vivências em trabalhos com jovens e no mercado profissional também. E aí a ideia é que a gente desenvolva com os jovens aprendizes que estão hoje no projeto da Fundação o projeto Vivências Práticas. Que qual que é a ideia?
o jovem hoje que está assistido pela Fundação dentro do projeto Jovem Aprendiz, ele vai para uma vivência prática nas empresas que são parceiras do projeto, vem para a Fundação para a vivência teórica do projeto, entendimento, e para a formação de cidadão, para uma formação de cidadania, e dentro desse retorno para a Fundação, o projeto Jovens na Prática vai ser uma ponte para esse menino ele entender um pouquinho mais sobre a vivência prática e a vivência teórica do mundo profissional. Então, o projeto Prática Profissional, que a gente vai estar desenvolvendo com os jovens, é justamente isso. É trabalhar com ele esse entendimento, esse amadurecimento, esse crescimento profissional dentro das vivências dele com as empresas, especificamente de Santa Maria. Estudando o mercado, estudando as possibilidades de formação profissional, o que mais que ele tem para oferecer, o que o município, o que a região tem para oferecer. Então é essa discussão, ampliar essa discussão da vivência prática com a teoria e a formação desse jovem profissionalmente. E aí a gente vai estar, uma vez por mês, encontrando com esses jovens, né? Uma aula de 1 hora, onde eles vão estar tendo essa vivência teórica profissional, né? Do mercado e da formação deles. Não, beleza. Então é isso, Vaninho. Eu queria te agradecer por ter aceito o convite, né, para compartilhar um pouquinho de sua experiência com a gente, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e sucesso nessa caminhada. Você falou agora que não está na educação mais, mas aí a gente acabou sendo, a gente fala, mesmo não estando na educação, a gente continua sendo um educador. Sim. Então, sucesso nessa nova caminhada sua. E a gente está de portas abertas aqui para você divulgar alguma coisa, se quiser que a gente faça uma visita lá para divulgar algumas ações suas nas redes sociais da Funda, estamos aqui disponíveis. E é isso, gente. Ficamos aqui com mais uma entrevista, mais um projeto da Fundação e até a próxima.